Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer dois candidatos a deputado estadual da região metropolitana da Baixada Santista. O ex-vereador e ex-secretário municipal de Meio Ambiente, professor Fábio Nunes, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o professor fisioterapeuta, coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Santa Cecília, professor Rivaldo Novaes, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos dar prosseguimento ao ciclo de entrevistas com os candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também à Câmara Federal. No caso de hoje, dois candidatos a deputado estadual, Fábio Nunes e Rivaldo Novaes, que vão falar sobre seus compromissos, suas propostas, suas ideias em torno de temas fundamentais para os cidadãos, como educação, saúde, meio ambiente, mobilidade urbana, segurança, entre outros temas de evidente, de notório interesse público. E dessa forma, o Jornal em Foque e o Grupo em Foque de Comunicação cumprem o compromisso de oferecer ao público telespectador e à comunidade regional exatamente as propostas de todos os candidatos a deputado pela região metropolitana da Baixada Santista. Mas o debate em torno de todos esses temas e a conversa com os candidatos vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Neste domingo, acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrat. Missa solene ao vivo a partir das 4 da tarde, direto do santuário. Acompanhe os flashes ao vivo da chegada da padroeira no Sambódromo de Santos para uma bênção especial. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Patrocínio Atri Fiat em Santos e São Vicente, Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Visite grupomacuco.com.br e conheça os nossos lançamentos. Apoio Íntegra Serviços, compromisso com você. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O ex-vereador, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, professor Fábio Nunes, e o professor Fabião, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o professor também fisioterapeuta, coordenador do curso de fisioterapia da Unisanta, professor Rivaldo Novaes, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu gostaria de começar a entrevista com o professor Fabião, perguntando o seguinte, professor: por que o senhor quer ser deputado estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Essa pergunta que todo político se faz a cada acordar, a cada dia. Primeiro, as pessoas falam: pô, Fabião, você é um professor, tanto tempo, por que você quer continuar na política? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: você tem várias formas de fazer política na sociedade. Uma delas, a mais simples,
que é a mais simples, é uma das mais importantes, que é a participação nas tomadas de decisão da sua família, onde você começa a fazer política, até para discutir a cor do azulejo quando a família vai reformar a cozinha. Ou então, se você quiser, antes, o primeiro choro para você ter o leite materno a primeira vez. Mas, na verdade, aos 34 anos eu fiz a minha primeira filiação e muito maduro, ou seja, com 34 anos eu já tinha uma vida como professor e minha única filiação partidária foi no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. E por que entrei no PSB? Porque flertei com o PDT, flertei com o PCdoB, com os amigos do PCdoB, o próprio PT, os amigos do PT. Eu sou classificado pelos colegas como um indivíduo utopista, um sonhador. Mas não um sonhador que fica só sonhando, um realizador. Porque nós professores, né, Rivaldo? A nossa missão é cuidar desse futuro, colaborar, contribuir na formação de pessoas. Então, eu citei isso porque fazer política pode ser na comunidade, pode ser classista, na tua categoria de trabalho, sindical, né, a política setorial, que a gente vê os empresários, o pessoal do esporte, o pessoal da saúde, muito ativo. E uma das formas é você entrar no sistema e, ao invés de azeitá-lo da forma que ele está funcionando e que a gente não acha correto, você fazer mudanças. Mudanças claras, como, por exemplo, a forma que o político lidar com o poder. Essa relação com o poder é muito importante. Então, o meu desafio já fiquei 12 anos no parlamento, 10 anos no parlamento e 2 anos como secretário de meio ambiente da cidade de Santos, me dá uma tranquilidade para encarar como um desafio de trabalho. Acho que a consolidação, a melhora da democracia brasileira se dá dessa maneira. Ou seja, os políticos que você tem hoje aí são 94 deputados que são eleitos, são mais de 2.000 candidatos do estado de São Paulo. A gente espera que essas pessoas dêem uma cara diferente. Porque o cidadão entra numa assembleia, numa câmara, ele fica com uma soberba. E aí você vai visitar esses foros, essas câmaras, e fala, quem que é aqui? Aquele é representante do setor X, o outro é... Então, eu falei, não tem nenhum representante do povo. Então, ascender ao poder ainda não acontece. A perspectiva de um cidadão, entre aspas, comum, né, de uma vida simplória. Todo mundo fala, poxa, Fábio, você precisa de muito dinheiro para fazer política. Não, você precisa ter vontade e história. Acho que um bom exemplo, o Rivaldo, que já participou de várias eleições, eu já participei de várias, é desconstruir esse modelo que para o cidadão ser candidato, ele precisa ter, Fábio, você tem que uma campanha com 2 milhões. Não, eles falam assim como se fosse dinheiro de bolso. Coisa simples, né? De onde vem esse dinheiro? Vem de alguém que tem interesse que você faça entrega, uma devolutiva. Então a política é uma função, política do eleito, do deputado, do governador, é uma política representativa. E essa história de representar o povo está acabando. Porque o povo não precisa de representante. A gente está construindo uma transição onde a participação popular vai se dar via, como já está se dando, as pressões legítimas da sociedade. Então é fazer política para ajudar, colaborar, transformar a sociedade e fazer com que o dinheiro público gire com transparência, que infelizmente não está acontecendo. Muito bem, gostaria de ouvir agora o candidato Rivaldo Novaes, que é candidato à Assembleia Legislativa pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Por que o senhor quer ser candidato, ou melhor, por que o senhor quer ser deputado estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, bom dia. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, inclusive com o Fabião. E teu depoimento, para mim, foi emocionante, porque acho que você faz parte dessa linha de novos políticos que procuram ter uma outra participação na vida pública, a vida política, né? Estamos cansados, também já ouvi muito isso. Não, para ser candidato a deputado estadual, você tem que ter não sei quantos milhões. Assim, meu Deus, se eu somar os 4 anos de salário, né, ganharia um deputado, não consegue atingir perto da cifra, né? Nem então, o senhor, nem de todos os assessores. Pois é, a gente não consegue entender. Eu resolvi participar. Antes da eleição, ou seja, da vida pública, eu tinha 16 anos e vi nos jornais que um jornalista foi convocado a dar depoimentos e morreu suicidado numa cela. Chamava-se Vladimir Herzog. E achei aquilo de uma injustiça muito grande. E naquele momento acho que eu me defini um lutador da democracia, que isso não acontecesse mais no país.
E com 16 anos ainda, minha mãe veio conversar comigo e me explicou, e eu procurei entender, mas por que uma pessoa que emite opinião é presa e acontece uma situação dessas? E me envolvi, entrei jovem na faculdade de jornalismo, na Casper Libero. Tive a felicidade e a honra de ser o fundador do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, que existe até hoje, são 35 anos. E desde então participo ativamente, participei do movimento pelas diretas, participei do movimento pela Constituinte, pela conquista da democracia, pela conquista do SUS, Sistema Único de Saúde, sou conselheiro do Conselho Municipal de Saúde desde a primeira gestão, enfim. E tenho uma história também familiar, onde meu avô português veio aqui para o Brasil, começou como um trabalhador, conseguiu fazer uma empresa, que essa empresa deu certo, e meu pai sempre foi uma pessoa chamada nos clubes aqui da região, porque era um bom tesoureiro, com ele o dinheiro sobrava na entidade. Então acho que essa história de ficha limpa, da gente poder estar na vida pública, não para enriquecer, como disse o Fabião, porque você pode usar um mandato de uma maneira exemplar, que seja espelho para as pessoas. Eu me convoco a essa missão para candidato a deputado estadual, primeira vez, fui candidato a vereador, e estou aqui para isso, para aprender, inclusive. Como professor, quem ensina quer aprender. Estou aqui para aprender e tenho um mestre aqui do meu lado. Agora, Fábio, professor Fabião, o que é que vai caracterizar, marcar, enfim, um eventual mandato do senhor como deputado estadual? Bom, o que o senhor diria? Essa marca é interessante, e para a gente entender isso e responder, sem ficar dando rodeios, né? Sim. Porque a marca se dá pelo exemplo. E acho que o maior exemplo que a gente tem, o Rivaldo acabou de usar a palavra que é uma palavra que a gente pratica o discurso. Rivaldo, eu posso olhar para você, a gente se conhece há mais de 30 anos, então você imagina que nós estamos entre amigos aqui. Essa coisa de ser exemplar, você tem que ser um líder inspirador. Acho que o político contemporâneo, ele tem que ser um líder inspirador, não aquele líder do dedo em riste, daquele punho cerrado, midiático, que foi o nosso representante das Alagoas, né? Quem lembra, no 1988, aquela campanha péssima que gerou levou esse grupo de pessoas. Então, quando as pessoas se identificam com o político, o fenômeno eleitoral acontece. Então, posso fazer um paralelo para isso. Você falou marcar. Qual é a minha marca na cidade de Santos? A gente tem uma série de projetos que aconteceram, muito, muito importantes. Nós puxamos discussões. Santos perdeu a chance, em 2002, de ser a primeira cidade do Brasil a ter 30% na educação. Ou seja, que você iria... Esses 5 a mais era uma tentativa naquele primeiro momento de transformação. Eu chamo de primeiro momento, porque a gente faz já 12 anos, de você ter uma evolução maior na educação. Depois você poderia reacomodar e voltar para o 25, que está lá desde a época do Paulo Renato, do pessoal do PSDB. Então, essa marca que a gente deixa é a marca exatamente do trato com a coisa pública. A forma que você se relaciona com o poder. E eu dou um grande exemplo do Eduardo Suplicy, ou então da Erundina, que é minha amiga. E são políticos, a Erundina com 79, o Suplicy ali perto dos 79, se não jamais, porque eu vi uma foto que ele estava com 45, eu achei que era o Supla na foto dele. E essas pessoas, elas entraram na política da mesma maneira que a gente, ou seja, elas são pessoas ligadas a um grupo de gente que pensa a sociedade, e esse pensamento da sociedade se dá de uma maneira coletiva. Então, as tomadas de decisão coletiva, elas tendem a errar menos. Então, a marca de um político é exatamente a sua lisura, né? Da mesma maneira que aconteceu há uma semana a morte de um grande amigo do Eduardo Campos, e a gente estava aqui na porta, saindo do teu programa, eu estava junto com o Márcio França, o presidente do PSB no Estado, saindo para recebê-lo. Então, por que a gente... Por que eu estou dando esse exemplo? O Eduardo, quando o Brasil, quando ele conseguiu chegar na bancada do Jornal Nacional, o Brasil estava começando a conhecer o Eduardo, que eu conheci há 16 anos. Ou seja, o projeto de vida do Eduardo era um projeto de vida do PSB, que é um partido que tem quase 70 anos, que é um partido que teve lideranças geniais no Brasil. Então, a história, e você é um cara que gosta muito disso, de fazer analogias, comparações, a história ela tem
várias nuances. Então essa coisa de você marcar, a gente não entra para, eu quero entrar para a história, que eu fiz o projeto tal, a Lei Fabião. Podia ter. A Lei Fabião, se você me perguntar a marca do que a gente fez, hoje, a cidade de Santos foi uma das últimas a ter o plano de gestão de resíduos da construção civil. Por que eu te falo isso? Para onde foi tudo que se demoliu na cidade de Santos? Para destruir manguezais. Para destruir manguezais. Porque não existia projeto de habitação de qualidade. Então esses resíduos da construção, sim, esse entulho, ele era levado para as áreas de manguezal e foi jogando. E hoje a gente tem o que a gente tem. Os diques, a favelização. Então, essa lei que demorou 12 anos para ficar pronta, ela está funcionando, em janeiro de 2013, é uma grande página virada de um passado de descarte irregular. Estou dando um grande exemplo, né? Porque isso, então a cidade ela é construída, e o Rivaldo, quando falou da história, eu lembrei muito de quando eu era garoto, com 17, 18 anos, indo a Brasília, na luta que você participou, junto com meu pai, pela autonomia, para aqueles ônibus fantásticos que a gente ia, ou seja, eu muito jovem. Então, a gente é forjado, de fato, nesse processo na luta, né? Quando a gente fala democracia, talvez uma pessoa mais jovem não entenda a liberdade que você tem hoje de expressar abertamente suas opiniões. A gente vivia cerceado. Deve ser aqueles que lutaram por isso. A minha mãe, quando falava de alguém, falecida da minha mãe, ela falava assim: Fábio, fulano tá feio, mãe, o cara tá... porque tudo tem ouvido. A gente vivia policiado, a gente vivia cerceado do direito de expressão. Então, nada como a democracia. Exatamente. Eu tô usando... É o que permite que haja um debate como esse. Eu incorporei esse ano uma palavra que está fazendo muito bem para a minha campanha e para o meu grupo, que é a palavra sagrada. Eu tenho falado que a democracia é sagrada, falei no programa eleitoral que o voto é sagrado. Porque o que é sagrado? Sagrado a gente toma uma cerveja entre amigos, futebolzinho é sagrado, ir a seu templo, a sua igreja é sagrado. O sagrado é sacro, não é só do divino. Exatamente. Então, eu sinto assim, quando você enxerga que o parlamento, o governo, ele tem que ser sagrado para o povo, entender que as pessoas algumas pessoas dependem mais do Estado do que outras, em função da sua história de vida familiar. Sim. Isso é muito importante. Se você tem um político com essa visão, ele vai falar, ele não vai pegar o dinheiro, vamos pintar de branco as guias da cidade. Faz parte de um processo paisagístico. Mas isso não pode ser uma política pública significativa e uma marca de um governo. Uma marca de um governo é você melhorar os indicadores de qualidade de vida, chamado IDH, socioeconômicos. E um dos maiores desafios hoje, acho que a gente pode enveredar, porque o Rivaldo conhece muito bem o tema, é a fragilidade hoje do acolhimento e atenção ao bem-estar e saúde humana. Saúde vai ser... Então, o que a gente queria... É um tema do debate. Abrindo, e daqui a pouco nós vamos conversar, viu, Fábio? Vamos. Peço a sua licença. Eu gostaria de ouvir do Rivaldo também a respeito do que vai caracterizar um eventual mandato da Assembleia, mas no próximo bloco. Positivo. Nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Positivo. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população.
É por isso que eu peço o seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Professor Fábio Nunes, professor Fabião, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o professor fisioterapeuta Rivaldo Novaes, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que responde agora o que é que vai caracterizar, professor Rivaldo, um eventual mandato do senhor junto à Assembleia Legislativa. Bom, primeiro que eu acho que a região carece de profissionais de saúde na Assembleia Legislativa. O debate da saúde, nós já tivemos inclusive mais deputados estaduais, né? A região elegeu, mas acabou perdendo por conta de ir para o governo do estado, e a gente acabou na reposição desses deputados ficando com apenas um dos deputados, entrou quase no final, né, do mandato agora. E acho que existem questões da saúde, por exemplo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, eles são profissionais que precisam ter uma voz maior, até porque existe um fenômeno que eu acho que precisa ser muito claro. Eu acho que essa consagração desse sagrado do sacro que você falou, a eleição pode ser esse momento de consagração. Eu estava vindo para cá, o zelador lá do prédio, o senhor João, estava vindo falar, porque ele tinha assistido o programa eleitoral, e foi falar da questão da saúde. E aí eu percebo a dificuldade que existe hoje. Como eu fiz parte do SUS desde o início, participei da construção, tive aqui, entrei na prefeitura no tempo do doutor Davi Capistrano, participei daquele grupo. Poucas pessoas sabem que o Santos já fazia SUS antes de existir o SUS. É verdade. E nós, nessa construção, nós percebemos que existe uma dificuldade de entender o papel que tem o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e as prefeituras. Durante muito tempo, a saúde ela era gerida apenas por Brasília. Ele era hipercentralizado, o antigo INAMPS, atendimento INPS INAMPS, onde as pessoas morriam na fila. Hoje pouco se sabe disso e os jovens precisam saber. O maior movimento que existiu na Constituinte de 88 foi o movimento pela municipalização. Existia até um movimento que o antigo governador Leste Quercia fazia da municipalização. E a municipalização da saúde foi fundamental, ou seja, quem vai gerir a saúde, quem mais conhece os problemas locais de saúde é o secretário de saúde, é o prefeito. Isso é que o SUS fez, municipalizar, e fez um movimento enorme de municipalização, de SUDES, foi para SUS, etc. E aí, hoje o Ministério da Saúde, praticamente, ele que envia verbas e cria programas de apoio à saúde, à gestão da saúde local. E está havendo uma confusão, achando que o problema naquele pronto-socorro é maior. Não, o problema naquele pronto-socorro diz respeito a uma gestão local. E a gente tem uma questão que precisa ser discutida, e que eu acho que é um problema de saúde pública, saúde coletiva, que é a transição epidemiológica. O que seria a transição epidemiológica? Todos nós estamos tendo aumento na nossa expectativa de vida, porque está se avançando na ciência, está se avançando nas práticas. E aí, nós vamos provavelmente, espero que todos nós aqui dessa mesa, até os 80, 90 anos, estejamos lá ativos. Mas vamos estar ativos como? Ativos com bengalas, ativos internando nos hospitais, ou vamos estar ativos, produtivos, tipo Niemeyer? Hoje precisamos discutir uma política estadual de saúde funcional, do qual possamos usar os profissionais de saúde na sua máxima capacidade, conseguindo individualizar e conhecer os problemas concretos que tem de mobilidade e de funcionalidade humana, para que você possa enfrentar a transição epidemiológica, ou seja, que a maior fase de vida que vamos estar vivendo seja útil e produtiva. Sim. Essa discussão já tem alguns anos, está sendo feita. Acabo de voltar num congresso em Aracaju que fez essa discussão e sinto uma das grandes necessidades. Pretendo usar a minha campanha, o meu mandato, para efetivar como deputado essa questão. Bem. Professor Fábio, a questão da saúde ela é fundamental, é a principal reivindicação da comunidade de um modo geral. Mas a saúde tem problemas sérios, apesar do esforço, apesar do empenho dos profissionais do setor. O que é que falta, afinal de contas, para o setor de saúde, professor Fábio? São recursos, gestão, ambos. O que é preciso fazer?
me dói um pouco quando alguns políticos com mandato, nós estamos sem mandato, falam claramente na TV que dinheiro tem e o problema é de gestão. Então, ou seja, essa afirmação provoca a sociedade. Então, que gestão é essa? Sim. Primeiro, deixar claro para o caro ouvinte que aquele discurso salvador da pátria, messiânico lá de trás, é balela. Eu lembro quando a gente estava tomando banho na fonte da Praça Independência em 2002, comemorando a eleição do Lula, isso há 12 anos. Tá? Por quê? O Lula foi um símbolo de uma época que começou lá, no final da década de 70, nos pátios, o Brasil industrializando, onde a indústria metalúrgica, São Bernardo, era um símbolo. Então, eu votei no Lula lá atrás, em 2002. Por que eu estou falando isso? Quando você faz esse discurso, primeiro o denuncista, que está tudo errado. Esse discurso não pode existir mais, não dá para falar que está tudo errado. Senão a sociedade inteira errou, o tempo inteiro. Desde que a democracia se instalou no país, não dá para falar, não dá para ter saudade da época do regime de exceção, não é? Então, a questão da saúde é um dos exemplos. Quando a gente fala da saúde, a gente está falando do ser humano. Então, não numa visão antropocêntrica, uma visão umbilical, porque nós, biólogos e estudiosos da questão ambiental, enxergamos o todo. Então, eu estou falando isso porque essa questão específica da saúde, o cidadão, quando chega no ambiente de atendimento, de acolhimento, um balcão de uma unidade básica, de uma UBS, ou de uma antiga policlínica, como chamava o Davi, pré-SUS, né? Quando ele chega, ele não se sente acolhido, ele se sente aviltado. Tem um cidadão, tem um funcionário da prefeitura que está lá, numa rotina de desrespeito ao cidadão. Então, eu sinto isso, você falou que falta. A primeira coisa é exatamente essa clareza. Os jornais do Brasil inteiro estão cheios de reportagem onde pessoas com diagnóstico de neoplasia, de cânceres de mama, problemas ósseos, que o Rivaldo conhece bem, pessoas em filas que às vezes elas tentam driblar com uma costura de um amigo político. Pô, Fabião, minha avó está 3 meses esperando uma cirurgia. É o jeitinho brasileiro. Aí eu falei, como é que você responde para uma pessoa que vem te procurar isso? Eu falei, peraí, eu tenho que respeitar a opinião do profissional de saúde, o fisioterapeuta, o psicólogo, o médico, quem for. Eu não posso, do jeitinho brasileiro, furar essa fila para você seja atendido. E as outras pessoas? A gente acredita que essa fila, ela tem um critério. Então, cadê a fila? Está lá os nomes. Qual é o critério de uma cirurgia de catarata, de uma cirurgia de cabeça de cabeça de fêmur? Tá? Então, esse tipo de transparência, aí sim é gestão, porque não tem mais como não existir. Mas veja, professor, a própria presidente Dilma, em recente entrevista, ela admitiu publicamente que a saúde no Brasil não funciona. Ela própria. Ninguém está dizendo, não é nenhum interlocutor, não é nenhum editorial de jornal, não é nenhum denuncista, não é ninguém que quer contra o SUS. Foi a própria presidente Dilma, ao ser questionada porque a saúde tem problema, ela admitiu publicamente que não está satisfeita com a saúde, que ela não é satisfatória e que tem problema. E aí se a responsável pelo setor de saúde diz isso, eu apontei porque eu quero apontar um caminho, o que eu acho que é um caminho. Tá? Por exemplo, se você tem uma loja num bairro e você tem lá os seus clientes cadastrados, você não tem? A pessoa abriu a tua loja, depois de 2 anos você está com a porta aberta, você fala, poxa, entraram na minha loja 3 mil pessoas, tenho 3 mil clientes. Você tem o mailing list dessa pessoa, lista de e-mail, você sabe quem são esses clientes? Então o Brasil tem 200 milhões de habitantes. É tudo numérico, é métrica, Chico, métrica, numérico. Então, Santos tem 430 mil habitantes, tá? Dando exemplo santista. Sim. Quem é quem desse atendimento à saúde? E aí vem a surpresa. 60% desses 430 mil santistas não são atendidos pelo SUS. Tem plano de saúde. Porque eles contratam o plano de saúde. Esse desconforto é latente. Pois é. Então, e por que ele vai buscar o plano de saúde? Não, exatamente. Ele não é bem atendido. Não, e aí, por que eu estou te falando que esse desconforto é latente? Porque a gente está usando mal 20% do orçamento municipal, mais o repasse. A gente está usando mal para atender 40% da população.
Então, isso é gestão. Mas aí também tem o entorno, isso aflige. Né, Rivaldo? Eu gostaria de ouvir o Rivaldo. Tem também um entorno, né? Que é a questão metropolitana. Não, exatamente. Aí a chamada cidade polo, Santos é uma metrópole, para 9, ela atende todas as demandas de especialidade, de deslocamento, em função do pool de profissionais da área médica mais qualificado. Então, essa distribuição, essa descentralização passa, e uma das... Eu vou provocar, porque eu vou falar uma ideia. Você falou como é que se faz uma ideia. Hoje, as pessoas têm os seus smartphones, algumas pessoas já têm, outros ainda não têm, é um número grande. As pessoas têm como se comunicar pelo computador. Eu sinto assim, se a gente falar isso para o jovem, ele vai achar ótimo. Uma pessoa mais antiga não vai gostar, vai querer a coisa presencial. Mas um jovem, hoje, se você... Aquele primeiro atendimento do balcão que eu falei, não sei se é possível, isso é bom ouvir até do Rivaldo, poderia ser feito de uma maneira não presencial. Ou seja, você está com desconforto na tua casa, você liga lá da mesma maneira que você conversa pelo Skype, porque isso é tudo uma questão de hábito. Se você cria um sistema desse que ainda não existe, pelo menos eu não conheço, onde a pessoa possa conversar com um profissional da saúde e ele não vai fazer um exame que não tem toque pela tela. Seria ótimo. Mas ele vai te receber. É um profissional de atendimento. É um profissional de acolhimento. Olha, o senhor está com uma dor, o senhor mora onde? Ó, da sua casa, o mais perto, é o PS tal. Que tome essa atitude, aquela. Enfim, você está entendendo? Então é assim. É o respeito. Eu acho que o Fabião, ele está ousando, e acho que precisa ousar, na saúde precisa ousar. Nós precisamos rediscutir algumas questões. Por exemplo, do ponto de vista de repasse de verbas, esse repasse de verbas federal, fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual, Fundo Municipal de Saúde, tem aumentado, e tem aumentado gradativamente. E o que acontece? O modelo de 88, 90, aquele modelo da policlínica, atenção secundária, atenção terciária, tudo, ele precisa ser, vamos dizer, oxigenado. Eu entendo, por exemplo, uma das propostas que a gente traz é a criação no SUS do ambulatório de dor. Esse ambulatório de dor está ligado diretamente ao pronto-socorro central, porque isso é uma questão recorrente. Veja só, você acorda, Chico, acorda travado. Puxa vida, não consigo nem mexer o pescoço. Estou aqui com uma dor intensa, está me incomodando, não vou nem poder apresentar o programa. Você vai no pronto-socorro. Geralmente, como é que é a rotina? Vai lá, faz uma radiografia, olha, uma medicação, um colar e você sai. Escolar, tá. Ok. E amanhã? Você acaba ficando meramente num atendimento chamado próximo e fica com esse apenas um atendimento médico. Você tivesse um ambulatório de dor, conforme passa por isso, você vai para lá, você já começa a receber atendimento de osteopatia, é uma coisa que a fisioterapia avançou muito, onde você vai estar trabalhando a terapia manual, vai estar trabalhando a liberação de fáscias, ou seja, existe uma série de evoluções que o sistema de saúde precisa incorporar. E aí você, nos casos agudizados, e depois esse ambulatório de dor vai referenciar para outros setores, com fisioterapeutas especializados, treinados, etc. E são propostas que nós temos que ousar e sair desse convencional. Eu, no setor de fisioterapia, quando eu trabalhei em ambulatório, muitas vezes recebi uma pessoa seguinte: eu há 5 meses atrás tive uma dor. Aí se tem uma dor, se não vai para um socorro, vai para a agenda na policlínica. Da agenda policlínica vai para a agenda no ambulatório de especialidades. Depois no ambulatório de especialidades, até chegar na clínica de fisioterapia, muita gente para no meio do caminho, vai na farmácia, se entope de medicamento e vai arrastando problemas crônicos. Isso seria uma proposta concreta. A outra eu queria falar em relação ao plano de saúde, que ao mesmo tempo que as pessoas procuram os planos de saúde para se sentir mais seguras, para imaginar que vão ter um atendimento mais concreto, e eu acho que às vezes a mídia dá uma... O que também não é verdade, porque na verdade o plano de saúde também é um problema. A mídia às vezes dá uma hiperdilatada nos problemas do SUS, justamente, e você não tem ideia. A remuneração que, se os próprios médicos, que são aqueles que mais recebem no plano de saúde, estão insatisfeitos, você não tem ideia, quando você vai num centro ambulatório de fisioterapia, quanto o fisioterapeuta recebe para aquele atendimento. Vai ter vontade de chorar. Existe uma sub-remuneração, um sub-honorário, que deixa os colegas tendo que trabalhar imensas jornadas. Veja, curioso, existe um montante de dinheiro que vai para a operadora contrata, aquele que atende, aquele que recebe, esse está insatisfeito que paga muito, esse está insatisfeito que recebe pouco,
E é provável que tenha gente que esteja recebendo muito. Quem é que está ganhando nisso? Como deputado estadual, fecha, né? essa questão precisa ser colocada na pauta, na ordem do dia, Chico. Pretendo fazer esse debate e acho que o deputado estadual precisa estar em apoio aos vereadores, com uma relação próxima, porque poucos sabem, Chico, o que faz um deputado estadual. Eu estou fazendo meus panfletos lá, conversando, pessoas entendem o deputado aquele que está lá em Brasília, mas o deputado estadual perdeu politicamente um pouco, não faz parte do cotidiano das pessoas. As pessoas não estão sabendo direito o que faz um deputado estadual e o que ele pode alavancar no seu dia a dia. E a gente pretende resgatar isso. Muito bem. Peço a licença, professor Rivaldo, professor Fabião. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco nós vamos falar, evidentemente, de educação. Afinal, são os dois professores que estão aqui hoje no programa de hoje. Voltamos já. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Quando você pensa num político honesto, qual o primeiro nome que te vem à cabeça? É o Suplicy. O senador Eduardo Suplicy, eu confio. Nunca foi um homem corrupto. Sempre foi um homem honesto, sempre foi um político trabalhador, né? Senador Suplicy. Honestamente, o melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. São dois professores, Fábio Nunes, o professor Fabião, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e também o professor Rivaldo Novaes, fisioterapeuta do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E neste bloco eu queria conversar um pouco, o professor Fabião, o professor Rivaldo, afinal, os senhores são professores, sobre o tema educação. É prioridade absoluta no país, enfim, em todas as cidades. No entanto, em relação ao Estado, existem problemas, professor Fabião, como, por exemplo, a falta de professores. A falta de professores de matemática, de língua portuguesa, de história, de física na rede pública. Como é que se pode resolver um problema dessa grandeza, um desafio como esse, professor? Essa dimensão que alguns chamam do apagão da mão de obra qualificada, né? Ou do capital humano, eu não gosto muito da palavra mão de obra, do capital humano. A gente precisa de profissões que respeitem a sua formação, como o Rivaldo acabou de falar no outro bloco. Ele, no meio da fala, ele falou da falta de profissionais na área de saúde. Se tiver um engenheiro aqui, vai falar na falta de profissionais na área da engenharia, várias engenharias. Na área da educação, é fácil no discurso, né, de alguns políticos falar que vai melhorar a educação, aquela coisa e tal. Na verdade, a carreira de professor, ela não se encaixa com esse projeto de transição epidemiológica. Ou seja, envelhecer em sala de aula, envelhecer no bom sentido, porque é bom ficar velho, é bom ser velho, né? O pessoal fala de terceira idade. O ano que vem eu faço 30 anos ininterruptos de sala de aula. Seguramente vou publicar um livro contando detalhes pedagógicos e os detalhes que ficam na memória do professor e do aluno, que é o relacionamento da vida humana. Então, Chico, você imagina 30 anos acordando 5h30, 6 horas da manhã, com o desafio de complementar a formação familiar de seres humanos, que são os jovens que a gente trabalha. Então, esse que alguns chamam de sacerdócio, eu me recuso. Também me recuso a falar que eu dou aula, né, Rivaldo? A gente vende barato.
O professor não dá aula. Às vezes a gente até dá, como já fiz algumas aulas voluntárias do Cafro. Certamente. É uma provocação. Então, se de fato a educação é a pauta principal da transformação de um país, eu acho que o é. Ou seja, a educação é um processo continuado onde as pessoas evoluem desde o momento do nascimento até o seu fim dessa vida terrena, depois vai para o campo espiritual. É um processo de troca de conhecimento e de vivência. Então, quando é que a educação acontece, Chico? Quando o aluno entra na vida do professor e o professor entra na vida do aluno. Cá para nós, não precisa de deputado estadual, federal, presidente, governador, precisa que isso aconteça. A sala de aula, o ambiente onde as pessoas, vou falar as pessoas porque são jovens, sim. Eu tenho alunos de 70 anos, tenho alunos dos mais jovens de 16, 17, do último ano do ensino médio, com interesses diferentes. Imagina, falar da biologia para um jovem que quer ser delegado, quer ser juiz. Falar da biologia para um rapaz que quer ser um empreendedor. O que fica nessa relação do professor? Exatamente isso que o Brasil ainda não entendeu. Tá? O ambiente de sala de aula tem que ser um ambiente de transformação da sociedade. Se a gente abrisse um mapinha agora, né? Santos, por exemplo, tem 82, se não me engano, unidades municipais de educação, UMES. Tá? Se a gente pontuar isso e transformar essas unidades, que são as bases físicas, as escolas, num centro do saber, onde as pessoas falam, onde é que eu vou agora, num sábado? Tentaram fazer isso com aquela escola total, aquela coisa, escola aberta, escola da família. A escola, ela está blindada. As poucas escolas que fizeram essa transformação, que foram objeto, inclusive, de uma matéria jornalística fantástica, apareceu no Jornal Fantástico, com voz lá do Wagner Moura, aquela coisa de produção, mostrou exemplos de sucesso, um deles em Heliópolis, sim, que é uma comunidade super vulnerável, carente, com fragilidade, era uma área de periferia, onde você tem talentos geniais. Então, o sucesso da educação no país se dá quando os governantes assumem que os professores das redes públicas, os professores das empresas, da educação privada que se faz nesse país, sim, claro, em função do quê? Da ineficiência do Estado. Então, a gente que trabalha na iniciativa privada e trabalha também no público, as pessoas falam, como é que pode? O profissional é o mesmo. Né? Isso há muitos anos se fala, o profissional é o mesmo. Por que ele tem que ter essa jornada tripla de horários para ele ter o ganho real? Então, quando eu falo dessa questão educacional, eu falo isso. Alguns gostam de usar a palavra amor. Eu adoro usar a palavra amor. Mas educação é muito mais do que isso. Tá? Não é só afeto, é estabelecer os limites, é mostrar as potencialidades. Quando o indivíduo percebe as suas possibilidades, você dá ferramentas. O indivíduo que teve acesso à educação, conviveu no ambiente de saber. Então essas escolas, na verdade, são centros de saber. Seriam como pontos nevrálgicos, né? Vou falar uma palavra chique aqui de professor, de uma cidade, de um país, onde vira um difusor. São antenas do saber, onde só o fato, só a energia do movimento desse pulsar, né? Porque uma escola, aqui a gente está aqui na Universidade de Santa Cecília, à noite, 10 mil alunos vêm para cá e se deslocam. Esse pulsar é exatamente o que a educação tem que fazer. Que o indivíduo que está no ambiente escolar, o colega professor, os profissionais da educação, que são todas as merendeiras, os administrativos, a direção, os supervisores, todas essas pessoas, quando elas abraçam, e na verdade é virulento, é vírus, né? Porque quem gosta de fazer educação, com paixão, com vocação, sabe o que é isso. É por isso, professor, que educação, professor Rivaldo, gostaria de ouvi-lo também, não deve ser prioridade de governos. Não pode ser prioridade. Isso é uma balela. Educação tem de ser a razão de ser de todos os governos. Municipal, estadual, federal. E não a prioridade e tal. Os professores estão motivados. O filho da minha companheira entrou recentemente numa escola estadual e quantas vezes ele chega mais cedo porque não teve aula
Quantas vezes eu vejo, eu falo, você não vai estudar matéria tal? Não existe cobrança. Você precisa em casa motivar o aluno para que ele, a sala de aula não seja apenas um encontro dos amigos, certo? Seja também um local onde ele vai aprender. Eu acho que a educação é um ponto muito falho do atual governo do Estado. Isso precisa ser rediscutido bastante. Acho que não apenas isso. Eu tenho um filho que se matou de estudar, um orgulho meu, entrou na Politécnica da USP, né? Foi aluno do Fabião, eu tenho uma admiração por você também. E ele vive hoje na USP, me fala o drama, o ex-governador nomeou um reitor, esse reitor fez gastos por conta de projetos pessoais dele, deixou a universidade numa situação, a Universidade de São Paulo, na penúria, dá 0%. Ontem vimos no noticiário a resposta das entidades, lá também uma resposta que eu acho inadequada, com trancaço, impedindo a vida lá. Acabam, acho assim, o pessoal que representa acaba, acho que se equivocando no método de luta, mas uma situação onde você chega a questionar aonde vai a Universidade de São Paulo, que é um patrimônio brasileiro. Então, acho que educação é um grande vazio que precisa rediscutir. Espero que a campanha eleitoral discutisse isso. E acho que também existe uma outra discussão, que é a questão da segurança pública. Considero que a segurança pública hoje vive um momento de crise em São Paulo. Acho que cresceu o que não devia. Temos que estar fazendo essa discussão também, sinceramente. Acredito que a Assembleia Legislativa não deva mais também ter CPIs podadas. Não entendo que um órgão como a Assembleia Legislativa, que deve ser o órgão fiscal do governo do Estado, não tenha, por exemplo, nenhuma comissão de inquérito para discutir segurança pública, esse problema da água, que é um problema que já se sabia, o professor Fabião deve até dar nas suas aulas, já era previsto que existiria estiagem, né? Então, por que algumas medidas agora emergenciais está existindo? Por que não se fez essa captação anterior? Por que não se fez convênios com o governo federal para, ou seja, tentar... Hoje vimos lá que a ministra conseguiu intermediar um acordo entre Rio e São Paulo, graças a Deus, para conseguir que pegasse um pouco mais de água para cá, para lá, racionar. Por que deixar tudo em cima da hora? Acho que são questões também que devemos estar discutindo e enfim, fazer parte do debate, essa consagração que é esse momento eleitoral para discutir os temas do Estado. E uma questão também muito importante, professor Fábio, é a questão ambiental, né? Ou seja, essa discussão permanente entre crescimento econômico, qualidade de vida, preservação ambiental, ou seja, a busca pelo desenvolvimento sustentável, né? Se é possível se conciliar isso, se buscar isso, professor. O programa vai até o meio-dia, é isso? Não vai. Vai ter 5 minutos. Bom, 4 minutos agora. Acho que tudo que a gente falou aqui permeia a questão ambiental. Claro, claro. Eu sou um ambientalista e um ecologista dos anos 80. Em 1980, eu muito jovem, com 15 anos, 16 anos, a gente ia para a porta do prédio da Fiesp, que era o centro representativo do poder, e era um grupo grande de pessoas, viu, Chico? 10 pessoas, defender as baleias, né? Eu era magro naquela época. Então, a questão ambiental, ela é uma surpresa triste. Quando se faz uma pesquisa de opinião, ela não dá nem traço. As pessoas falam de educação, de habitação, que a gente não falou aqui, que é uma questão de gestão, né? Programas de habitação, não factoides, essa coisa mirabolante, com nome fantasia, né? Falando que fizeram 600, fizeram 300, e aí todo mundo questionando realizações. 100 mil moradias só na Baixada Central. Exatamente, 100 mil no mínimo. O pessoal do Guarujá, o pessoal da toda a região, são dados toda a região, 100 mil, né? 100 mil. Então, ou seja, do 1.750.000 pessoas que vivem, seguramente, aí, mais de 10% dessas pessoas seguramente estão em condições que os técnicos chamam de subnormais, odeio essa palavra. Ou seja, estão morando, estão de uma subcidadania, estão excluídos do processo. Então, a questão ambiental, para alguns, ela é um discurso de breque de desenvolvimento. Isso voltou a acontecer recentemente.
Eu fiz um debate recente na OAB com o Fábio Feldman, um cara que inspirou, é um dos grandes inspiradores, que nos anos 80, Rivaldo, sabe o que ele chamava? Nós precisamos nos profissionalizar. Ou seja... Os primeiros ambientalistas. Ele foi constituinte, o artigo famoso nosso, 225, é lavra do Feldman, um grupo. E a própria legislação ambiental brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo, mais avançada. É boa. É boa. O trabalho do Feldman. Porque, na verdade, acho que o grande problema da questão ambiental hoje cai com a educação. Vocês vão lembrar, nós fomos criados e, pasmem, continuamos criando nossos filhos com a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha falava dessa, de uma forma muito reducionista. O Brasil é um país maravilhoso, tudo que você planta dá. Então esse conceito de exuberância para o brasileiro, ele gera o quê? O desperdício. Então acho que se a gente quer falar de ambiente, e aí eu falo, aí é uma proposta bem clara. Vocês já foram naqueles hotéis que para você energizar o quarto do hotel, você põe um cartão? Já foi num lugar assim? Por que isso não tem na nossa casa, Rivaldo? Por que não tem, Chico? Alguém quer dar resposta? Não tenho a menor ideia. Porque economiza, Chico. O Rivaldo tá pensando que ele fala assim, o Fábio é um doido, né, cara? É exatamente isso que a gente vai debater, cara. Por que isso não tem? Tem no hotel para economizar o dinheiro do empresário. Mas a gente não tem. A gente não sabe quanto a gente gasta de água. Por isso que gasta. Tem um chaveiro. Não tem, você está entendendo? Você está entendendo? Então, Chico, eu estou falando isso porque essa transformação da sociedade passa, sem dúvida, por uma discussão seríssima na questão ambiental que a gente vai fazer. Fábio Nunes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi uma honra. Rivaldo, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final. Temos muito mais a conversar, mas agradeço. O debate continua. Tá certo. Muito bem, senhores. Temos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a presença de Fábio Nunes, do PSB, de Rivaldo Novaes, do PCdoB, ambos candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós estaremos de volta no próximo programa com mais um debate entre candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.